Olá pessoal, meu nome é Gabriele Costa, sou técnica da GPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje vamos falar sobre a devolução de valores pagos indevidamente, que é uma análise do tema 1009 do STJ, que limita a atuação da administração pública na recuperação de valores pagos incorretamente a servidores. Qual que é o poder e dever de autotutela? A administração pública, ela tem a obrigação de revisar seus próprios atos, corrigindo irregularidades de legalidade e mérito. E qual que é essa limitação importante? Quando envolve valores pagos a servidores públicos, a correção ela não pode ser feita de forma automática ou arbitrária. Por quê? Porque o STF ele estabeleceu limites claros que equilibram o interesse público e a proteção da confiança legítima. E aí temos a distinção fundamental, os tipos de erro. E quais são eles? O erro administrativo e o erro de interpretação. O erro administrativo seria os erros de digitação, equívocos em lançamentos, falhas na folha de pagamento, erros de cálculo matemático, que tem como consequência a possibilidade de devolução, salvo quando ficar comprovada a boa-fé. E o erro de interpretação seria a interpretação equivocada de normas, aplicação incorreta da legislação, entendimento posteriormente revisto, que tem como consequência a vedação da devolução, que é um tema de número 531 do STJ. A boa-fé objetiva é um elemento central do tema 1009 do STJ, que não analisa subjetivamente a intenção, mas avalia objetivamente as circunstâncias incorretas. E quais são os critérios de verificação? O servidor não tinha condições razoáveis de identificar o erro, os contra-cheques não evidenciam irregularidade, os valores não eram manifestamente desproporcionais, não havia informações claras sobre o erro e a complexidade da rúbrica dificultava a percepção. Por isso, tem o princípio da proteção, onde que o servidor comum ele não é especialista em folha de pagamento e não pode ser obrigado a fiscalizar tecnicamente os valores que recebe. O que fica protegido? Os valores compatíveis com a função, sem discrepâncias gritantes. E qual é a questão, o problema? Os valores manifestamente incompatíveis ou desproporcionais. Ou seja, os servidores que têm a sua função no local onde eles trabalham, o seu salário na folha de pagamento tem que ser compatível com a sua função. E quais são as garantias processuais, os requisitos obrigatórios? Antes de qualquer cobrança, é preciso um processo administrativo individualizado e motivado, garantia de ampla defesa e do contraditório, vedação de descontos automáticos em folha, análise de cada caso, porque cada caso tem a sua circunstância, e comprovar a má-fé ou possibilidade de percepção do erro. E o desconto automático sem o processo, ele é ilegal. Por isso, tem a modulação temporal, quando isso entrou em vigência. A data limite foi 19 de maio de 2021, ou melhor dizendo, antes de 19 de maio de 2021, os processos protegidos por interpretações anteriores eram mais favoráveis, ou seja, a porta era mais aberta para mais interpretações. E após 19 de maio de 2021, ficou obrigado à aplicação do tema 1009 do STJ, protegendo então a confiança legítima e preservando-se de situações consolidadas. E as medidas preventivas, temos como prevenção o aperfeiçoamento dos controles internos, a capacitação das equipes responsáveis, sistemas de conferência e validação e auditoria periódica dos pagamentos. E como correção, identificação precisa da natureza do erro, instauração de processo antes da cobrança, fundamentação individualizada e observância da razoabilidade. As implicações práticas, né, o que muda na prática, para o servidor é a proteção contra cobranças arbitrárias, direito ao devido processo legal, preservação da confiança legítima e a não obrigação de fiscalizar tecnicamente. E para a administração, a necessidade de um processo administrativo, o ônus da prova da má-fé, vedação de descontos automáticos e responsabilidade pelos próprios erros.
A conclusão, portanto, o tema repetitivo 1009, ele equilibra a proteção do patrimônio público com a segurança jurídica, reconhecendo que erros administrativos são de responsabilidade primária da própria administração e não do servidor. Por isso temos o princípio da proteção da boa-fé, do devido processo legal e da dignidade, que a atuação administrativa tem que ser eficiente e respeitosa dos direitos individuais. Bom, gente, essas são nossas redes sociais. Espero que vocês fiquem ligados. Esse é o tema de hoje. Somos a GEPAM e esse é o quadro Fique por Dentro. Até a próxima.